Fique à vontade aí para ministrar os nossos corações em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Se você puder compartilhar, chama alguém aqui para um bate-papo bíblico. Eu quero convidar você que gosta de Bíblia. Não é você que às vezes, não, você que gosta de uma palavra bíblica. Eu tenho uma reflexão que vai de impacto com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, que Deus ele vai liberar algo sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Eu tenho certeza plena e absoluta disso. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Eu vejo no âmbito do que foi o ano passado, eu vejo que há muita, como eu posso dizer, burocracia humana nessa crise que nós ainda estamos enfrentando. Por exemplo, hoje eu falei com um amigo meu dos Estados Unidos, ele me ligou, ele disse que lá nos Estados Unidos o país está andando novamente, com claras restrições, os cuidados necessários, mas o Brasil está funcionando lá, e os Estados Unidos e alguns outros países da Europa, e a gente vê que no Brasil existe uma certa animosidade, uma certa luta de cunho de viés políticos que, infelizmente, atrapalhado aí a muitas pessoas. Muitas pessoas têm morrido por briga. Eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do centrão. E, inclusive, muitas pessoas que são servos de Deus têm se deixado levar. Aí me pergunto, pastor, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do centro? Eu sou da Bíblia. Eu sou a favor de tudo aquilo que Deus é a favor. Então, aquilo que não está dentro da Bíblia Sagrada, nós devemos recuar. E eu entendo que nesse tempo de crise, nesse tempo de situações difíceis, Deus ele levanta profetas para falar conosco. Muito se tem falado de profetas nos dias de hoje, principalmente de uma tal profecia que aconteceu aí, que soltaram aí no vídeo. Gostei do seu vídeo, hein, pastor, alertando. Gostei demais. Eu vou falar sobre isso, porque eu não ia colocar, eu fiz até num tom sarcástico de piada, fiz uma comparação de dois personagens dos quadrinhos do universo da DC e do universo da Marvel, para o pessoal interagir. E muito se fala de profecia nos dias de hoje, muito se fala de profecia, só que é uma palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, que Jesus ele vai dizer algo, eu quero abordar esse tema hoje sobre profeta, sobre profecia, para que você venha entender. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, ele vai falar com a sua família, ele vai falar com a sua casa. Ali em Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 12, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade. Aí o verso 4, Jesus vai dizendo assim, olha, respondendo Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Jesus vai dizendo que era para nós acautelarmos, porque iriam surgir, versículo 11, falsos profetas enganariam a muitos. Vamos, 2 pontos aqui sobre o que é um profeta. Como eu estou usando a Brit Hadashah, a nova aliança aqui, a aliança do Sinai, vamos na palavra grega. Deixa eu pegar um papel aqui que eu escrevo na escrivaninha. Eu escrevo um papel, aí eu vou mostrar aqui para o povo. A palavra profeta em grego vem da palavra grega propetes. Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem o que é propetes. Propetes. Está ao contrário que a câmera está virada, mas a palavra é propetes. Em hebraico, é navi. Em hebraico, seria navi. Tanto navi quanto propetes significam porta-voz. A palavra profeta ou navi, ou propetes no grego, significa porta-voz. É alguém que leva uma voz. Essa conotação desta palavra, desde o longo de toda a Bíblia Sagrada, o significado é o mesmo, alguém que leva uma voz. E o interessante é que alguém que leva uma voz que não é dele. Ele é responsável por propagar uma voz que não é dele. Então, todas as vezes que nós vemos um profeta, principalmente da Taná, quando eu falo Taná aqui para os irmãos entenderem, eu estou citando profetas maiores e menores. Eles vão utilizar a fala da seguinte forma, meu amigo pastor Alderi Nelson Rocha, entrou aí um mestre
na Nossa, palavra, nem meu amigo, meu falar. brother, Alderi Nelson Pastor Rocha Daniel, Júnior. Nós estamos precisando fazer uma live junto, meu amigo. Você é top demais. Então, essa palavra profetes ou navi significa porta-voz. Então, todas as vezes, por exemplo, que os profetas se dirigiam, eles se dirigiam assim: assim diz o Senhor. Ou amém. assim diz Hashem. Assim diz Adonai. Ezequiel, Isaías, principalmente Isaías, ou o próprio Jeremy, dizia, assim diz o Senhor. Ou seja, ele estava trazendo um recado que ele recebia de outrem. Quem é esse outrem? É o próprio Deus. Então, quando ele se dirigia às suas profecias, por exemplo, contra Judá, contra Jerusalém, contra as nações, ele colocava Deus na frente da sua voz. Ele colocava Deus na frente. E era assim, assim diz o Senhor. Assim Aleluia. diz. Então, o impacto disso, assim diz o Senhor, eu tenho dois entendimentos dentro dessa conotação. A primeira, que quem está dizendo é Deus. E o segundo, o impacto daquilo que Deus diz, Deus ele cumpre. A profecia ela é julgada, não por aquilo que sai da boca, mas sim daquilo que se cumpre. Daquilo que se cumpre. Então, esse verso 11 aqui, Jesus diz que surgirão muitos, há um plural aqui, que Muito. enganarão. Olha que Jesus vai utilizar o plural aqui. Ele vai utilizar muitos, ele vai utilizar falsos, ele vai utilizar profetas e muitos. Ele utiliza 4 palavras aqui no plural, no versículo 11. E olha só, muitos. Ramificações de várias camadas, várias ramificações. Profetas, que várias vozes representadas que não são a voz de Deus. E Jesus vai dizer que esses profetas enganariam a muitos. A plural aqui, enganariam a muitos. Então agora eu quero pegar o texto base, que eu quero entrar Sim. nessa noite, em 1 Reis capítulo 13, versículo Opa. 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo de número 11. Você que está com Amém. a sua Bíblia aí, eu estou baixando a câmera aqui um pouquinho para os irmãos verem aqui o texto que eu estou citando. Vai dizer Beleza. assim que em Betel morava um profeta velho. Olha que interessante, um profeta velho. Só que essa conotação de velho aqui, no hebraico, essa palavra que é utilizada aqui no velho, não se diz um profeta velho em si, na questão só de idade. Mas Sim. essa palavra velho, essa conotação de palavra aqui de profeta velho, quer dizer alguém que ultrapassou o sentido de um mandamento, se tornou velho, se tornou obsoleto, se tornou incapaz. Então esse profeta velho, que morava em Betel, vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera em Betel. O capítulo 13, do verso 1 ao verso 10, diz que um outro profeta, que a Bíblia não cita o nome, ele libera uma palavra quanto ao altar de Betel. Inclusive, uma dessas palavras se cumpriu 300 anos depois sobre a vida de Josias. Esse profeta fala o nome de Josias, diz que Deus iria levantar um homem de nome Josias. E, de fato, isso aqui aconteceu. Deus levanta Josias, ele queima os postes ídolos de Baal, elimina os sacerdotes, os falsos profetas, os garotos escandalosos, e tem um grande avivamento em Israel. 1 Reis, capítulo de número 21. E o texto vai dizer que disse-lhe seu pai: porque o caminho se foi e vieram seus filhos, o caminho por onde fora o homem de Deus viera ajudar. Então disse-lhes seus filhos: dai-me um jumento, e abordaram o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, o achou sentado debaixo de um carvalho. O mesmo profeta que profetiza a ruína do altar lá de Betel, o mesmo profeta que chega dentro da casa de Jeroboão e profetiza, Deus racha o mesbelte, racha o altar no meio. Ele sai da presença de Jeroboão. E o versículo aqui diz que ele se assenta debaixo de um carvalho, no verso 14. E ele se assenta debaixo do carvalho. O profeta velho vai dizer para ele assim: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: sou. O primeiro ponto aqui desse profeta velho, que ele pergunta se o cara era ou não um homem de Deus. O primeiro ponto que eu entendo de um profeta, de alguém que tem algo da parte de Deus, ele discerne quem é de Deus e quem não é. Romanos 8 diz que o Espírito testifica. Então, o primeiro ponto desse profeta que havia perdido a visão, ele pergunta se o outro era para olha, você é profeta? Você é ou não é? Você é profeta? Porque eu estou vendo você sentado aqui debaixo de um carvalho.
Você é profeta ou não? Deus havia mandado esse profeta aqui no versículo de número 9, olha só. Assim diz o Senhor: não beba água, não coma pão e não volte para o caminho de onde foste. Deus estava dizendo assim, olha, sai de Betel em linha reta. Em hipótese nenhuma você vai voltar para trás, vai beber água, vai comer, olha só, vai beber água, vai comer pão. Você não pode beber água nem comer pão. A ordem profética era não come pão e não beba água, vai direto. Só que no itinerário, no meio do percurso, ele se assenta debaixo de um carvalho. Quando ele assenta debaixo do carvalho, esse profeta velho veio. Por quê? Esse profeta velho havia perdido as duas visões do profético. Quais são as duas visões do profético que eu quero falar nessa noite? Pão e água. A visão do ministério profético é pão e água. A partir do momento que o profeta perde a visão do pão e da água, ele perde a direção do Deus eterno. Aleluia! Forte! Quando Eliahu, Elias, em 1 Reis capítulo 17, quando a Xena aparece a Elias, ele profetiza e o Eterno fecha os céus por 3 anos e 6 meses. Depois ele desce até o ribeiro. Ele bebia a água do ribeiro. Depois que o ribeiro se seca, o que Deus faz? Deus manda corvos, no capítulo 17, olha que interessante. Deus manda corvos para o sustentar. O texto vai dizer que os corvos vinham e o sustentavam no ribeiro de Querite. E o que os corvos traziam? Pão. E Elias bebia a água do Querite. O ministério profético era sustentado da pão e a água. O que Obadias vai fazer em 1 Reis 18, versos 2, 3 e 4? Ele sustenta 100 profetas dentro da caverna com o quê? Pão e água. 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 Por que pão e água? Eu vou falar isso daqui a pouco. Então o texto diz que esse profeta para. Quando ele para, o profeta antigo disse assim, vem na minha casa. E a casa dele era retrocesso. Era voltar para a casa desse profeta antigo. E ele disse assim, no verso 16, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei do teu pão, nem beberei da tua água nesse lugar. Verso 17, porque a mim foi mandado pelo Senhor, olha só, que não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás para trás. E ele disse, olha só, verso 18, ele diz, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela parte do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão, porém mentiu-lhe. Aqui que eu quero entrar. Meu Deus. Versículo 18. Falar que Deus fala é muito fácil. Falar que Deus realiza é muito fácil. Falar que Deus cura é muito fácil. Falar que Deus faz, que Deus realiza. Mas o intuito de toda a profecia de Deus é para gerar pão e água no teu coração. Deus Aleluia. nunca vai entregar uma profecia, porque a maioria das pessoas, principalmente hoje nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tantos charlatões, tantas pessoas que estão brincando com a fé dos outros, como eu vi essa profecia do tal fim do mundo, dia 30. E assim, eu queria acreditar que esse senhor, ele errou. Ele errou. Poxa, poderia ter tido um sonho e ele falou, olha, eu errei, gente. Eu acabei de ver uns vídeos aqui agora desse senhor que falou dessa profecia. E assim, eu estou, no caso aqui, eu não estou falando dele em si. Eu estou julgando a profecia porque a gente tem total autonomia bíblica para poder falar de uma profecia, não da pessoa. E o próximo vídeo que ele gravou agora à tarde, na rede social dele, ele disse que quem não entendeu aquela profecia é burro. E que vão todo mundo morrer, que estão levantando contra ele para lá para o popô. Ali eu discerni 2 coisas dentro desse contexto que se falta nesse homem. Pão e água. Porque entenda que quem está me ouvindo aqui, eu entendo que agora deve estar cheio de live de gente revelando, gente pulando, gente gritando e daí por diante. Toda a profecia de Deus na sua vida, entenda, ela vai gerar pão e vai gerar água. Aleluia. Todo profeta, até quando o brasileiro vai entender na cabeça dele que profeta é aquele que ensina a palavra, que é aquele que tem os oráculos divinos. O que é oráculo? Oráculos são palavras do Deus Todo-Poderoso. Até quando o brasileiro não vai entender que o profeta não é aquele que sai revelando simplesmente o povo. Eu tenho batido isso nas minhas lives. Por isso que a gente tem uma leva de zumbis gospel, zumbis espirituais, que só querem movimento, mas não querem entender o conteúdo que circula do Deus eterno. Entenda,
Todas as vezes que você cai no conto do profeta velho, você fica sem pão e você fica sem água. E quando eu fico sem pão e sem água, eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para a casa de Jeroboão, porque o texto diz no versículo 2 que o altar clamou. O altar clamou. E quando o altar clama, Deus manda juízo. Só que tem hora que quando nós não comemos pão e não bebemos a água que Deus tem para a nossa vida, nós vamos cair em juízo de engano que muitas vezes o Deus Todo-Poderoso permite para que, preste atenção, aqueles que não querem compromisso com a palavra sejam enganados. Talvez você se sinta assim, Léo, mas como? 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: por não crerem na palavra da verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para não crerem na mentira. Estamos vivendo uma leva de profetas velhos, de profetas que querem fazer o povo voltar para trás, de profetas que estão pregando morte, que estão pregando destruição. Nesse tempo de pandemia, Deus é aquele que gera no nosso coração a paz, que gera no nosso coração a paz, notícias boas. O evangelho grego, evangelion, é notícia boa. E ele volta para trás. Aí o outro profeta mente o verso 18. Assim diz o seu anjo, apareceu nada. Tá cheio de gente dizendo assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Como eu até estava conversando outro dia com meu amigo pastor Micael Lima, um grande profeta de Deus. Um dia você chama ele para participar no Conexão Gospel. Eu até postei um vídeo do meu amigo pastor Micael sobre o profeta de Deus. O profeta de Deus se cumpre aquilo que ele fala e há um propósito. E há um propósito. Só que Jesus vai nos alertar que muitos falsos profetas, muitas outras vozes iriam se levantar. Querido, não é porque Deus está revelando. Presta atenção, eu acredito que Deus revela. Como acredito? Não é porque a pessoa às vezes está revelando, a pessoa está falando aquele tanto de coisa que às vezes bate com a sua vida, que é Deus. Ser usado não quer dizer que ele está sendo aprovado. Opa, olha aí. Forte, hein? A prova é Balaão. Números capítulo número 22 diz que Deus usou Balaão. Mas no capítulo 23, Balaão morre, porque ele era um falso profeta. Entenda, todo falso profeta não é aquele que entrega uma falsa profecia. O falso profeta é aquele que esquece dos dois principais propósitos do profeta, que é entregar pão e água para o povo. O profeta se alimenta do pão de Deus e da água de Deus. E reparte da água de Deus e do pão de Deus com o povo. A partir do momento que um profeta ele se esquece de alimentar o povo com pão e com água, ele se torna um profeta velho. Jesus. Forte. Olha o que o texto vai dizer. Volta comigo. Ó, eu sou profeta, eu tenho mais história que você, eu tenho mais tempo que você. Olha, vamos falar digitalmente aqui falando. Olha, eu tô aqui na rede social, minha rede social bomba, minha rede social faz e acontece. Vem comigo. Aí o verso 19. Ele voltou, comeu pão na casa e bebeu água. Ele entrou debaixo de uma casa que não tinha visão do pão do céu e da água do céu. E quando eu como o pão do homem e a água do homem, o verso de número 20 diz que sucedeu que, estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Deus usou a boca do profeta doido para dizer assim, ó, e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde a boca do Senhor, não guardaste o mandamento do Senhor, voltaste para comer pão e beber água no lugar que dissera. E o texto vai dizer no verso 24 que ele foi e encontrou um leão no caminho. Meu Deus. Quantas pessoas estão encontrando um leão no caminho? Quantas pessoas estão encontrando leões nos seus caminhos? Porque Deus está dizendo assim para você, olha, para. Tudo bem, a gente está vivendo a pandemia, um tempo tão terrível. E nessa hora que o diabo está usando gente para confundir a mente das pessoas, dizendo que vai ter morte. Eu ouvi tanta coisa, tanta loucura. Eu não ia falar que eu não gosto de me envolver nessas questões que geram. Essa eu tive que falar o vídeo. Essa eu tive que falar. E, infelizmente, tinha gente me ligando, dizendo, pastor, todo mundo dia 30 vai morrer. Eu não gosto de dar ibope para esse tipo de coisa, mas isso a gente tem que falar. Queridos, entenda uma coisa. Toda palavra que Deus tem para a sua vida, ela vai gerar duas situações. Ela vai gerar o quê? Ela vai gerar pão e ela vai gerar água. Ela vai gerar pão e vai gerar água. Pão é substância. Água vai limpar o teu espírito, vai limpar a tua alma.
De repente você parou aqui nessa transmissão agora, a sua Aleluia. expectativa é que, quando falei aqui, falamos de profecia, você de repente achou que iríamos simplesmente falar de profecias ou falar em língua, ou gritar alguma coisa nesse sentido aqui, não. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, e essa palavra é a água e pão do céu para a sua vida. A água Aleluia. e pão do céu para sua casa. A água e pão do céu para você. Cuidado com os profetas velhos. Cuidado. Toma muito cuidado. Não volta para beber água e para comer pão na casa de profeta velho. Porque depois que você sai da casa do profeta velho, tem um leão lá na frente te esperando. Tem um leão te Meu Deus. arrebentando. Tem um leão para te matar. E outra coisa. Há uma diferença entre profecia e revelação. Profeta e revelação. Dom de profecia, o dom de revelação no caso, e ser profeta. E ser profeta. Opa. Vamos lá para o pessoal entender aqui. 1 Coríntios 14, 1. Olha só. Isso que está dizendo é o rabino Paulo, não sei o que eu vou falar. Sim. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 1, 1 Coríntios 14. Buscar e seguir o amor, né? Sim. Porque não adianta nada a pessoa ter o dom e não ter amor. Primeiro, o capítulo 13 aqui ele vai dizer sobre isso. O amor aqui, ágape no grego, o amor ágape. Se você tiver o dom de Deus e não tiver amor, não vale de nada. Porque quando eu tenho amor, eu vou me colocar no lugar da pessoa que eu estou sendo usado como canal para a vida dela. Então ele vai dizer assim, Amém. verso 1. Buscai com amor e procurai com zelo. Aí você vai ver a pluralidade aqui. Você vai ver a pluralidade dos dons espirituais. Mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque o que entende... Mas olha o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Olha aqui, vai as 3 funções da profecia. As 3 funções da profecia. Verso 4. Edificar. Olha aqui, verso 3. Edificar, exortar e consolar. Profecia, Opa. versículo 3. O que é edificar? Construir. 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 O que uma profecia constrói? De repente tem muitas pessoas que infelizmente têm a mente fechada para esse tipo de assunto. Infelizmente nós estamos vivendo hoje como eu disse, nós estamos na semana da Páscoa, semana do Pêssar, do Agadot, do Pêssar. E para mim uma das semanas mais importantes do ano, junto com eu fico na expectativa grande na semana da Páscoa, como na semana do Yom Kippur. Porque essa semana da Páscoa é a semana em que Deus executa juízos contra os demônios. Porque na semana do Agadá do Pêssar, em Êxodo capítulo de número 12, a Torá vai dizer que o Eterno executou juízo contra os deuses do Egito. Então, na semana que antecede a Páscoa, é uma semana que Deus está preparando juízo contra os demônios. Eu acredito que de hoje até domingo irá acontecer um juízo de Deus contra os demônios, contra o diabo, Aleluia. contra o Covid-19. Então, olha o que Paulo está dizendo. A profecia, ela constrói, ela exorta e consola. O que ela constrói? Ela constrói uma ponte para o mundo espiritual. A profecia, ela te constrói uma ponte para o mundo espiritual. E essa ponte que é construída para o mundo espiritual, olha o versículo de número 3. Versículo de número 3. Ela edifica os homens. Olha só. Paulo diz que quem profetiza aos homens, ele constrói, ele exorta, ele consola. Toda profecia, ela anda lado a lado com essas 3 coisas. Construir, exortar e consolar. Deus constrói algo na sua vida. Deus exorta. O que é exortar aqui? Exortar, essa palavra grega exortar aqui, que ela é muito interessante, que essa palavra exortos aqui no grego significa o que? Chamar a atenção. É focar em você alguma coisa que a gente precisa de mudar. É focar na gente em alguma coisa que a gente precisa de um reavivamento. E por fim, o versículo 3, consolar. Aqui que vem a palavra grega, que é muito interessante, paracletos. A palavra grega, paracletos, ela significa advogado. Olha que legal. E Amém. o que seja. Por isso que Jesus vai dizer, quando vier o Espírito Santo Consolador, ele estará convosco para sempre. A palavra paracletos significa advogado. Qual é a função principal do advogado? Ele vai advogar a causa de um cliente, de alguém. Então, a profecia, ela serve para consolar. Consolar o quê? É dizer que Deus está tomando a tua causa.
você que está me ouvindo aqui nessa noite, é dizer que Deus está tomando a tua causa. É dizer que você não está sozinho nessa empreitada. É dizer que o Eterno está entrando nessa noite tomando a tua causa. E eu quero liberar Aleluia. essa palavra profética aí para o seu coração, que Deus Amém. está tomando a tua causa. Deus Amém. está tomando a tua causa. Deus está tomando a tua causa. Pega, Aleluia. querido, pega. Deus está tomando a tua causa. Então a Amém. gente vê, por exemplo, voltando à questão daquela profecia. Aí alguém entra aqui, a gente tem um discurso. Depois eu quero marcar uma live para a gente falar sobre o famoso não julgueis. Opa, Que eu gosto, já está marcado, pastor. eu gosto de falar desse tema porque a maioria dos crentes aprendeu errado. Ah, nós não podemos julgar, quem julga é só Deus. É mentira. Está tudo errado. A igreja tem todo o poder e toda a autoridade para poder se sobressair contra algo que não é da parte de Deus. Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais, olha só, em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Provar o Amém. espírito. Esse espírito aqui em grego é pneuma. Isso aqui não é o espírito de Deus não, viu, gente? É o espírito do homem. É o impeto de um profeta. É o impeto, a intenção de um profeta. Provai. Isso não é pecado você provar. Você provar, você julgar. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer também que nós devemos julgar. É interessante que essa palavra julgar aqui, ela tem uma conotação tão interessante. Tão interessante. Vamos voltar. Olha que Paulo vai dizer o capítulo 14 inteiro. Ele vai dizer a partir do versículo de número 12, sobre a edificação da igreja, construir algo. A profecia, ela constrói algo. O que a profecia constrói? Ela constrói um relacionamento do homem com Deus. Então, o que uma falsa profecia faz, um falso profeta faz? Ele desconstrói aquilo que um profeta verdadeiro construiu. A prova é o capítulo 13. O profeta constrói um altar diferente. Ele quebra o altar do diabo. Então a profecia falsa do profeta veio, desconstruiu aquilo que Deus havia falado para ele. Ah, pastor, mas se Deus falou, falou. Pera aí. Se Deus falar para você só não anda na rua direita, cara, você vai morrer. Deus falou. Mas se você entrar naquela rua direita ali, é por livre e espontânea vontade tua que você quer entrar naquela rua direita. Sim, verdade. Deus fala com ele, cara, não come pão, não bebe água. Porque Deus já sabia que tinha um leão no meio do caminho. Só que Meu ele Deus. volta. Deus já sabe os leões que tentam nos matar. E Deus já prepara o caminho reto. É por isso que o texto vai dizer assim, olha, segui a paz com todos, segue para frente. Porque se a gente volta para trás, o leão vai acabar com a gente. Que leão? Voltando para trás, vai mostrar nosso passado, vai mostrar nossa fraqueza, vai mostrar nosso erro do passado. É por isso que Deus está dizendo, não volta para trás. Você começou a servir a Deus, agora segue para frente, vai para frente. Porque se a gente volta para trás, o diabo vai lembrar teu passado. E quando o diabo lembra o teu passado, o leão principal vai te arrebentar. Qual? O leão do trauma. Meu Deus. O leão do trauma degolou. Então, assim, a gente vê as pessoas hoje um alvoroço tão grande, tantas pessoas com medo dessas revelações, dessas coisas que vai morrer, olha, vai morrer, ciclano vai morrer. Gente, vamos colocar a cabeça para pensar. Toda profecia, ela vem de dentro da palavra. Vocês acham que a função de destruir... Hoje teve uma pessoa que... Esses famosos teólogos da internet, desigrejados. Uma mulher, ela veio comentar um vídeo meu. Eu até postei no meu Insta aí, eu arrisquei, apaguei o nome, tudo, desigrejada. Ela veio dizer para mim assim que João capítulo 10, versículo 10, aquele texto não trata do diabo, trata de pastores que arrancam a lã da ovelha. E ela dizendo assim para mim, olha, eu vou ficar em casa, eu não congrego em igreja nenhuma, porque a igreja somos nós. Eu Meu peguei Deus. dei uma classe para ela, eu disse, você sabe o que significa a palavra grega de ladrão? Aí ela não soube responder. Eu disse, o texto em João capítulo 10 em si, a aplicatividade, está citando sim o diabo. Diabo. Porque Jesus diz assim, ele utiliza uma palavra que ele transcende passado, presente e futuro. Como? Vamos lá. João 10:10. O ladrão vem. Se não, para roubar. Matar, mas eu vim. Olha só, a transcendência, passado, presente e futuro.
O ladrão vem. Vem. Olha a conotação verbal. Não é presente. Não é presente Ele essa vem. conotação verbal. Ele vem, ele vem. Só que a Sim. conotação, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente. Eu vim. Quer dizer que ele já transcendeu o passado para te livrar do ladrão. Aleluia. Olha Olha que aí. forte. Eu vim, quer dizer que ele Glória a já Deus. chegou. Como ele já chegou? Oh, Através da graça de Deus. chegou primeiro. É Ele quando o chega diabo diz que vai te matar, que vai te arrebentar, vai frustrar os teus projetos. Ele vai colocar essa Jesus conotação da sua chegou. vida. Eu vim. Então, eu vim. Então, o que acontece? Qual é a função do diabo? Mata, rouba e destrói. Qual que é o ponto do diabo? É trazer pânico, é trazer medo, é trazer destruição. Porque essas pessoas, esses profetas, apresentam Deus como Zeus. Vamos trocar D pelo Z. Zeus, né? Zeus, na realidade, ele mora no Monte Olimpo. Zeus, ele tem dois irmãos. Zeus, aliás, vamos começar por Cronos. Cronos, ele tentou devorar os filhos dele. Ele tinha 3 filhos. Hades, Poseidon e Zeus. Aí lá no Tártaro, isso aqui é mitologia grega, viu, gente? Lá no Tártaro, os 3 irmãos Hades, Zeus e Poseidon quebraram Cronos inteiro e colocaram ele numa caixa que o Hefesto fez de metal e enterrou ele lá no Tártaro. Aí Zeus foi pro Olimpo, Poseidon foi pro mar e Hades pro mundo dos mortos. Lá em cima, Zeus manda os seus raios e Zeus tem seus filhos semideuses como Hércules, como Perseu de Argon, como vários outros, e mandando os seus raios. Eles estão confundindo Deus com Zeus. Sim. Deus é Deus, não é Zeus. Zeus é aquele Deus que manda raio e mata todo mundo do Monte Olimpo. O nosso Deus da Bíblia é um Deus misericordioso. É um Deus que nesse momento de pandemia está dizendo para você, olha, eu tenho pão e água para sua vida, mas não é pão na casa de profeta velho. Aleluia. Não Forte, é pão Jesus. na casa de profeta velho. Não é pão na casa de profeta velho. Cuidado, porque se eu volto para comer pão e água do profeta velho, o leão vai me matar. E quem é o leão? O diabo. Porque hoje eu estava conversando isso com o pastor Daniel, hoje aqui na casa dele. As pessoas, o seguinte, elas querem ver alguma coisa. Elas querem ver alguma coisa. Se não vê uma língua estranha, se não vê um sinal, um pulo, elas acham que aquele cara não é de Deus. Ah, Verdade. pastor, eu tenho que entrar na live aqui, eu tenho que receber uma revelação. Eu preciso de entender uma coisa, eu preciso de adorar a Deus não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Então, gente, profecia existe, Deus usa. Mas o foco principal da profecia é te elevar num patamar espiritual para você conhecer o seu Deus. Se eu fazer uma pergunta aqui, se eu fazer uma pergunta para a maioria, se eu perguntar quem é Deus, eles não vão saber me responder. Qual é o projeto de Deus para o homem? Não vão saber. Muitos. Ah, pastor, não sei. Eu sei que Deus quer que você o conheça. Deus, ele quer ser revelado para você através dos seus mandamentos. Aleluia. Através da sua palavra. Amém. Mas precisamos entender que há uma guerra no mundo espiritual. Eu coloquei um vídeo hoje no meu Instagram, pesado. O último que eu coloquei. Vou compartilhar. Que ligou para um pai de encosto aí, um pai desses de espírito aí. E essa mulher perguntava para o pai de encosto quanto que ele cobrava para fazer um trabalho de feitiçaria para separar um casal. Um repórter que ligou no canal de TV. E tá aí no meu Instagram para quem quiser ver depois. Esse pai dos impostos começou a dizer assim que fazia qualquer tipo de trabalho e que era para a mulher levar dinheiro lá. E que quando chegasse lá o espírito ia falar o que a mulher tinha que dar, na realidade compra os ingredientes. E a mulher perguntou assim, e você faz trabalho para matar a mulher do cara que eu quero ficar? Ele falou só vim que eu faço o trabalho e mato. Te dou garantia que o trabalho funciona. E aqui eu quero fazer um outro contraponto. As pessoas às vezes acreditam no diabo, acreditam em falsos profetas, acreditam em tudo quanto é tipo de ladainha na internet, pulo daqui, pulo de cá, mas não acreditam na palavra, não acreditam na Bíblia, não estudam a Bíblia. Ficam pulando de live em live para ver se tem revelação. E muitos desses, eu vou falar isso aqui sem medo de errar. Eu estou falando isso aqui sem medo de errar. Sem medo de errar aqui, que eu sou profeta de Deus. Muitos desses aí, que estão profetizando na vida dos outros,
Estão profetizando a vida dos outros, tudo olhando, vigiando rede social, olhando daqui, olhando de lá. E o povo acredita nesse tipo de coisa. Meu Deus, verdade. Aí talvez alguém pense assim, Léo, você não acredita em revelação? Não, eu creio, irmão. Deus tem me usado, eu tenho feito as lives aí meia-noite na madrugada, o pau tá quebrando. E Eu eu tenho visto, acredito. tem sido bênção. Tem sido bênção. Só que meu foco não é revelação nas minhas lives, é palavra. Só que a mente do povo está tão cauterizada que o povo já quer entrar na expectativa de receber alguma coisa. E nem sempre aquilo que alguém fala para sua vida não é de Deus, não é Deus, irmão. Aí, pastor, revelou meu nome, beleza, Deus revela. Mas o diabo também revela. Verdade. Pastor, revelou meu CPF. Deixa eu dizer que isso aqui é opinião minha. Isso aqui é opinião minha. O que Deus ganha revelando seu CPF? Isso aqui eu falando. O que Deus ganha revelando o seu CPF? O seu número de identidade? Isso é fácil de pegar. Os caras conseguem uma placa de carro aí, ele tem aqueles aplicativos do Detran que baixa, pega a placa do carro do cara, pega CPF, pega identidade, pega tudo. Deus não ganha nada com isso, meu irmão. Verdade. Deus não ganha nada com isso. Antes que alguém venha falar comigo de profecia, entra no meu Instagram que tá cheio de profecia que Deus me usou e cumpriu, viu? E cumpriu. Coisa doida, coisa do arco da véia. Com certeza. Que Deus cumpriu. Porque toda profecia Deus traz o espiritual pro natural. Pro natural fazer uma junção e virar espiritual. A profecia, ela mostra, 1 Coríntios 14, que Deus está trabalhando. Porque outra coisa aqui que eu vou dizer para vocês aqui, que vocês vão ficar doido com isso aqui que eu vou falar. 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 14, Paulo vai dizer aqui uma série de coisas sobre isso. Uma série. Ele vai dizer assim, ó, versículo 12, que assim também como desejais dons espirituais, sobejai neles, pelo que fala em língua estranha, tem um que tem interpretação. Aí Paulo vai dizendo aqui, de sorte, olha só o versículo 22, de sorte que as línguas estranhas são um sinal para os fiéis. Irmão, língua estranha é para crente, irmão. Língua estranha não é para ímpio, não. Gente, quando que a gente vai entender que língua estranha não é para ímpio, é para crente, é para fiel? Profecia não é para ímpio, irmão. Olha aqui, ó, o que Paulo está dizendo aqui, versículo 22 de 1 Coríntios 14. A profecia é um sinal para uns, olha só, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. É sinal para os fiéis que Deus está na casa, mas para os infiéis para crerem que Deus está operando, irmão. Amém. É quando o ímpio, uma pessoa que não conhece nada, ele entra, ó, como é que esse cara revelou minha vida aqui? Ele não sabia nada da minha vida, revelou o meu problema. É Deus dizendo que tem uma obra na vida dele. Então a gente tem que tirar isso da cabeça da gente, que o cara só presta se ele revela. Ele só presta se ele revela. Aí o problema desses caras aí, que os caras começam até bem. Os caras começam até bem. Até bem. Começa como um profeta velho. Eles perdem a visão da água e do pão. Aí passam a fazer esquemas para poder agregar pessoas, para poder trazer pessoas para o lado deles. E se perdem, como Balaão. Balaão, ele recebe uma oferta de Balaque, Números 22, 22. Balaque disse que daria dinheiro para ele. Ele viu o dinheiro de Balaque. Opa, travou um pouquinho. Travou. Voltou, pastor. Voltou. Aí que está o perigo. Para essas pessoas que vivem atrás de profecia, sua vida não vai para frente. Você reparou que é a mesma coisa que vive atrás de revelação? Eu, quando me ligam no meu celular, eu atendo, o pastor só tem uma revelação para mim, eu desligo na hora. Se mandar dizer, pastor, ore por mim, eu posso ligar para o senhor orar para mim, é na hora, eu oro e hoje a gente ora. Mas pessoas me ligam, pastor, só tem uma revelação para mim, eu desligo na hora. Pá! E bloqueio na hora. Bloqueio via WhatsApp e bloqueio o número. Se ligar dizendo, pastor, ora para mim, pastor, vamos orar, irmão, vamos clamar, vamos buscar. Aqui, ó, tem uma palavra para o seu coração aqui, assim, é tal. Mas o povo tá tão desesperado, buscando algo, que cai em profecias erradas como essa desse senhor aí. Tadinho. Eu vi que ele é até indouto assim, nas palavras, o jeito, aquele linguajar peculiar de gente
Mas assim, eu fico com pena, cara, porque eu fico com pena dessas pessoas que ouvem esse tipo de coisa, porque aí essas pessoas param de acreditar nos profetas verdadeiros, minha amiga. Param de crer. Param de Sim, crer. Passam a isso ser é verdade. desigrejados, passam a Exatamente. duvidar, não querem igreja, não querem pastores. Porque às vezes caiu na mão de um cara desse aí, e um cara desse arrancou dinheiro, um cara desse. Não estou dizendo que você não deva ofertar na vida de um homem de Deus, pelo contrário, vocês têm que Não honrar o tem. seu pastor, honrar aqueles que estão na sua liderança, aqueles que são bênção na sua vida. Mas infelizmente Sim. você pode reparar, todos esses caras aí, todos esses caras, o intuito deles é arrecadar multidões, vislumbrar números, não resultado. Você quer uma prova? Qual foi o maior resultado de Jesus? Não foi com multidões, foi com 12 pessoas. O maior resultado de Jesus não foi com as multidões, foram com 12. Os maiores segredos que Jesus revelou foi para um grupo seleto de 12 pessoas. Verdade. Não foram para os milhares. Por quê? Sim. Número não quer dizer quantidade, não quer dizer a qualidade. Então você precisa colocar isso na sua cabeça, meu irmão. Deus te colocou aqui nessa live agora para dizer assim, olha, o profético existe. Amém. Deus trabalha no profético. Mas o diabo tem lutado para querer quebrar o profético. Mas Deus, nessa noite, está te colocando aqui. Amém, Jesus. Para mudar a sua vida. Deus está falando aqui no meu coração agora, que te colocou aqui nessa live, para renovar a sua vida. Glória Para a Deus. dizer assim para você, ó, eu não perdi o controle da tua história. Aleluia. Aleluia. Eu não perdi o controle da tua história. Eu vou mudar a sua vida, diz o Senhor. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus não vai deixar o diabo tocar na tua família. Deus não vai deixar o diabo tocar na tua casa, porque Deus está entrando com milagre. Glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse você, irmão, eu daria glória a Deus aí onde quer que você esteja. Confirmando aí essa palavra em nome de Jesus. Poderoso, pastor. Faz o seguinte, libera uns minutinhos aí para quem quiser fazer uma pergunta sobre o profético. Manda aí, coloca que eu respondo. Não, tá liberado, pastor. A gente vai seguindo aqui até quando o senhor quiser. Pessoal, quem tiver pergunta, faça aí tanto na caixinha, pastor já volta, o dele deu uma travadinha. Ou aqui mesmo, direto, eu vou lendo aqui as perguntas. Quem tem perguntas aí para o pastor? Pastor, você ouviu que tem muitas pessoas aqui no momento que o senhor estava ensinando, né? Pessoas que caíram, né, nessas falsas profecias, que marcaram, decepcionaram a vida deles, ou seja, caiu na boca do leão, né? E que muitas vezes se afastaram, alguns aí colocaram. No final a gente vai orar, né, pastor? Quebrando isso aí para que você avance, para que você entenda que quando o Senhor usar um homem de Deus, ele vai confirmar no seu coração. É como o pastor disse, a profecia vem para ser pão, vem com pão do céu, vem como água do céu. Não vem para desconstruir nada, destruir, mas para construir o teu relacionamento com Deus, para construir o teu conhecimento de quem é Deus na tua vida. Então, irmãos, tem pergunta? Manda pergunta aí em nome de Jesus. Aí. E outro detalhe, viu? Pergunta. Não existe profecia para casamento, viu, gente? Você que tá caindo nesse conto vigário aí, eis que Deus falou que aquele eleito é escolhido, isso não está na Bíblia não, viu, gente? Tem muita gente que me pergunta, pastor, o que você acha de profecia do casamento? Não existe. O que existe é, você se interessa com uma pessoa, Deus respeita o teu livre-arbítrio e Deus abençoa a tua união. Deus não força ninguém a casar com X, B, C. O que Deus respeita é a sua escolha e Ele vai abençoar a sua escolha. Amém. Já tem pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Pode colocar que aparece aqui. Opa. Queria saber como faço para ter entendimento da Bíblia. A primeira coisa é pedir para o Espírito Santo discernimento, né? A segunda é ler. Por mais que às vezes o olho cansa, dá sono, que o diabo às vezes ataca para a pessoa ficar com sono, peça discernimento para. Não é seminário de primeira. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, aqui não sou contra. Eu amo o povo estudar, mas as pessoas que estão entrando agora para Jesus, o primeiro segredo é você pedir discernimento do Espírito Santo. Depois você vai ler a Bíblia. E automaticamente Deus vai gerando uma sede, o seu entendimento vai se abrindo e Deus vai te colocando em patamares diferentes.
Você não vai construir um prédio de cima para baixo. Primeiro tem um alicerce. O alicerce é o discernimento e a vontade do Espírito Santo. Olha aí. Pastor, tem a Rosenilda depois, a gente vai orar, viu, Rosenilda? Tá pedindo oração que ela tá com os ossos dela dolorido, enferma, que o Senhor venha dar cura em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Eu creio que Deus vai dar cura em nome de Jesus. A Renata perguntou: como fazemos para vencer as perseguições? Sou fiel, não duvido nem um segundo do poder de Deus, mas sou muito perseguida. Renata, olha só. Paulo vai dizer algo aqui, segundo a Timóteo 3,12. Olha o que Paulo diz. Segundo a Timóteo 3,12. Olha só. Também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mista que venha. Mas o segredo é oração. Que em todas as perseguições, Deus nos livra de todas. O segredo é orar. Por mais que às vezes dá... Que a gente é ser humano, a gente ira, né? A gente fica mordido, como diz. Ora. Vai orar, ora. E detalhe, abençoa quem quer te matar. Abençoa quem quer te destruir. Ora. Ora, vamos perseguir, deixa falar, deixa bater, deixa xingar. Não se coloque junto com essas pessoas com as mesmas palavras, repetindo as mesmas coisas. Não, ore junto com ele. Ore para ele. Abençoe. Está sendo perseguido? Ore, que Deus vai dar vitória. Deixa eu ver aqui. A Neta perguntou. Deixa eu ver aqui. Como sei que Deus está escutando minhas orações? Quando temos sinceridade em coração quebrantado. Por exemplo, o que Tiago vai dizer no capítulo 1? Nós não recebemos porque pedimos mal e pedimos segundo a nossa concupiscência, as nossas vontades. Eu sei quando Deus está ouvindo a minha oração, quando eu peço, não para o meu deleite, mas para que Deus venha me suprir espiritualmente. Quando eu oro pedindo para que Deus venha me suprir, Deus, ele ouve as nossas orações. Mas quando eu oro pedindo situações, pedindo coisas de diversos tipos, Deus não ouve. O salmista diz no Salmo 10, é céu de bronze, porque eu estou pedindo para mim mesmo, não estou pedindo para fazer a vontade de Deus. Sim. Tem a Dani disse assim, a Dani e Bielzinho. Como ter o sinal de Deus urgente, uma resposta, para uma resposta? Crer no sobrenatural, que Deus é um Deus de já, que Ele pode fazer agora, como eu creio que Ele vai fazer na sua vida nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Aí muita gente pedindo oração também que está enfrentando Covid, nós iremos orar também nesse sentido. Aí teve uma pergunta aqui deixa eu ver. O que leva uma pessoa a fazer isso? A Neta, né? Acredito que é sobre as falsas profecias, né? O que leva uma pessoa a ir falar no nome de Deus aí, como ele, né? O senhor viu no segundo vídeo dessa pessoa, por exemplo, reafirmando, não é Deus. O que leva uma pessoa a fazer isso? Eu acredito que foi nesse sentido a pergunta, não é isso, Neta? O primeiro ponto que leva uma pessoa a fazer isso é dinheiro, é fama. 2 minutinhos de fama, né? Todo mundo tá falando, ficou famoso, aí vai gente seguir no Instagram, gente vai ajudar com dinheiro. É dinheiro, tudo tá gerado em torno de grana, de dinheiro, que é fama. Eles querem fama a todo custo e literalmente venderam as suas almas para o diabo, a custo de qualquer coisa. Para levar um senhor daquele falar uma situação dessa, colocar a nação em medo, né? Em tempo de crise desse, ele coloca a nação em medo, é dinheiro. É grana. Pastor, é interessante que uma mensagem dessa aqui, claramente avaliando ali, você entende que é fraca, né? É falsa. Chegou na nação toda, porque eu recebi esse vídeo de vários amigos. Eu falei, gente, como é isso? Na nação Que toda. gente que não... Tem uma mensagem, às vezes, que é para alertar o povo que Jesus está voltando, que é necessário o povo orar, que é necessário o povo ler Bíblia. Você manda para a pessoa, ela exclui o vídeo na hora. Mas quando fala profecia que o dragão Tiamat da caverna do dragão de 7 cabeças vai vir, vai mandar fogo, o Vingador vai vir no cavalo, vai mandar raio, o Thanos vai pegar a manopla do infinito, vai apertar, vai instalar o dedo, todo mundo assiste. Tem uma outra pergunta boa aqui, ó. Orar em línguas é uma chave dos mistérios da revelação de Deus? Eu acho que para alcançar a revelação, acredito que nesse sentido.
Deu uma caída aqui, mas voltou. Voltou? Ela Voltou, perguntou voltou. o seguinte: orar em línguas é uma chave dos mistérios da revelação de Deus? Não. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Orar em língua é para edificar a gente. 1 Coríntios, capítulo 14, aqui, ó, do versículo de número 2. Olha, os homens, senão a Deus, e edifica a si mesmo. Ou seja, o versículo de número 4, o que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Língua estranha é para você edificar você mesmo. É para você edificar você mesmo. O segredo das profecias da revelação de Deus tem 2 pontos. Dom, que Deus dá a buscar, o verso 1 de 1 Coríntios 14, e quem nasce com isso. O profeta, ele nasce profeta. Ninguém vira profeta da noite para o dia, gente. Ninguém vira profeta da noite para o dia. Ele nasce profeta. Ele não vira profeta da noite para o dia. Ah, Léo, eu vou virar um profeta. O cara pode virar um músico, como ensaiando, entrando num negócio de voz, para aprender voz e cantar. Só que profeta, o cara nasce profeta. Não adianta as pessoas quererem ser profeta se não nascer profeta. Você pode receber o dom da profecia, mas não quer dizer que você é profeta. Sim. O dom, Deus usa, mas é o dom de profecia. Só que nascer profeta, Jeremias 1, versículo 5, diz que antes que você formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te chamei como profeta. Então você precisa entender que tem a profecia que você recebe de Deus, o dom que você recebe e aquilo que você nasce dado por Deus. São 2 situações distintas, mas tanto uma quanto a outra, Deus é glorificado em cima delas. Amém. Tem vamos fazer, tem mais uma pergunta aqui, pastor, que eu acho que é bastante interessante. É da missionária Mara. Toda pessoa que fica afastada e depois volta, passa por um processo de libertação. É muito longo? O período de libertação demora muito, mesmo aceitando Jesus? Eu acredito que alguém que saiu da igreja, voltou, e aí ela está perguntando se o processo agora, de novo, de libertação demora muito tempo. Ô Mara, eu estou vendo que missionária Mara Rodrigues, ou missionária, depende da situação, né? Há um contraponto que Jesus vai dizer que quando uma pessoa, o diabo, um demônio sai, ele volta no inferno e busca mais 7, com ele 8, né? O estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Então há casos, eu já peguei casos, por exemplo, de pessoas que se desviaram, pessoas que eram envolvidas na magia negra, chegaram a ser obreiros de igreja, coisas desse tipo, que se desviaram. A vida foi um lamaçal de sujeira. Quando voltaram para Jesus, houve um processo difícil de reabilitação espiritual, porque há um dano na alma. Há um dano na alma muito grande. E por isso que Jesus vai dizer em Lucas 11 que o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Se torna pior. Porque esses espíritos, eles trabalham de uma forma terrível. Mas só que João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.